leitura no Atos 17, capítulo 28. Eu vou fazer uma pequena introdução, contando como o irmão Mateus me chamou para pregar. Acho que foi mais ou menos uns 15 dias, o irmão Mateus me chamou, me convidou para pregar nesse culto de jovens. Aí eu já fiquei com medo, né? Eu sou pregadora, fiquei com um pouco de receio, mas aí eu pensei, eu tenho duas palavras, e se me desse a oportunidade, eu ia compartilhar uma dessas dois versículos com os irmãos. E até exibida, eu falei para o irmão Mateus, tenho duas palavras, vou escolher uma, até lá eu escolho. Só que a gente teve um encontro com os jovens sábado passado, e nesse encontro, a irmã Maiara, ela citou uma das palavras que eu ia trazer aqui. Aí eu já pensei, não vai ser essa palavra, porque eu não vou trazer novamente a mesma mensagem. Mas aí tinha outra. Porém, no meu pensamento, uma vozinha que falava assim, não é essa palavra, é respirar. Respirar. E também a irmã Maiara tinha feito um exercício conosco de respirar. Glória a Deus. E na minha mente vinha respirar, eu não me recordava de nenhuma passagem bíblica que falava de respirar, a não ser Gênesis. E aí eu fui lá, li Gênesis. Gênesis é um dos meus livros preferidos da Bíblia, mas ainda não era essa palavra, não era. E deu sempre na minha cabeça, respirar, você tem que falar sobre respirar. E tinha um louvor que alguns meses atrás, eu não conhecia a letra do louvor, só a música, mas não a letra. E eu achei esse louvor que falava sobre respirar. E aí eu fui procurar na Bíblia algo, mas veio Gênesis, mas ainda no meu coração não era Gênesis. Mas aí então, irmãos, eu achei aqui em Atos 17, o versículo 28. Mas antes de eu ler esse versículo, eu vou falar do que está lá em Gênesis, que é tão lindo e tão maravilhoso, porque é o princípio. Para mim é a primeira forma de a gente ver o milagre de Deus, que é no começo. Gênesis 28, Gênesis 2, capítulo 7, fala do sopro da vida. Os irmãos vão lembrar, no início de Gênesis fala da criação, e Deus, através da palavra, criou todas as coisas. Deus falou, e a partir da palavra de Deus, tudo passou a existir. Mas quando a gente chega lá em Gênesis, no versículo 7, capítulo 2, versículo 7, fala que Deus formou o homem, não diz que Deus falou, faça-se o homem. Não, em Gênesis fala que Deus formou o homem, Deus formou o homem com as mãos, Ele moldou nós com as mãos, o primeiro homem foi feito com as mãos. E aí o interessante que fala que após Deus formar o homem, Ele lhe deu o sopro da vida. O ar de Deus nos trouxe o primeiro respirar. Deus formou o homem com as suas mãos e deu o sopro da vida. E o que é interessante aqui, que tudo que está em Gênesis, no livro de Gênesis, em especial nessa parte, vai encontro em Atos e encontro com os feitos de Jesus. Deus, quando criou o homem, Ele não criou por acaso. Ele não nos fez por acaso. Deus nos fez por um propósito. Quando Deus criou o mundo para nós, tudo era perfeito. Deus fez a árvore da vida, e a árvore da vida, se os irmãos vão lembrar lá em Gênesis, o homem no princípio, Adão e Eva, eles tinham vida eterna, eles não tinham sofrimento. Eles se alimentavam, tinha a árvore da vida, eles tinham vida eterna, não tinha sofrimento. Só que o que aconteceu depois, a gente sabe, o homem pecou, ou seja, o homem meio que desfez aquele plano que Deus tinha para nós. Só que depois, mais para frente, Deus nos trouxe Jesus. E por que Deus trouxe Jesus para nós? Deus nos trouxe Jesus para nos recolocar no caminho, para manter aquele primeiro propósito. E qual que era o primeiro propósito lá em Gênesis?
a vida eterna, né? Que nós tivéssemos um descanso em Deus, que tivesse a vida eterna. E o nosso caminhar com Jesus é como o ar, né? A gente depende tanto de Jesus, né, como a gente depende do respirar, né? E o interessante sobre o respirar, né, sobre o ar, que é algo para a gente tão comum, né, que às vezes a gente nem agradece a Deus por respirar. Às vezes a gente se perde nas nossas tristezas, nos nossos pensamentos, nas nossas angústias e preocupações, e a gente esquece lá em Gênesis o que aconteceu. Deus com as mãos nos formou e depois nos deu um sopro de vida. E aí pra gente hoje ficou tão normal, né, que a gente até esquece de agradecer a Deus pelo respirar. E o ar, né, outra coisa importante sobre a questão do ar, a questão do respirar, na formação que Deus fez para nós lá no princípio, lá em Gênesis. Vocês já perceberam que a gente está no lugar certinho da terra para poder respirar. Se a gente, não sei se alguém que já teve a oportunidade de andar em avião, mas viu algum filme, alguma notícia, se o avião sobe demais, as pessoas sentem dor no peito, não conseguem respirar, né? E aí tem que usar aquela máscara, né, para poder conseguir respirar normal, aquela máscara de oxigênio que tem no avião. Então, ou seja, se nós vamos muito alto, a gente não consegue respirar. Se a gente vai para as profundezas do mar ali, a gente também não consegue respirar. Dizem, né, lá os cientistas, que o pulmão do homem explode. Então Deus nos colocou no lugar certinho, né, para que a gente possa aproveitar o ar. A gente não está nem alto demais e nem baixo demais. Então Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu o presente da vida, né? E não foi só respirar, não foi só a função motora que Ele deu para a gente. Ele nos colocou sentimentos, né? Sentimentos físicos, emoções. Ele nos deu a existência, né? E nos deu o Espírito, né? Quando Ele soprou nós, né? Deu sopro de vida para nós, não foi só o oxigênio que Ele nos presenteou, né? Ele nos presenteou com a existência. E Deus deu outra coisa importante para nós, a alma, né? A alma, né, que nos leva à eternidade. Aí a gente sabe que aconteceu, né, aqueles probleminhas lá no começo da existência, mas mesmo assim Deus não esqueceu de nós e nos mandou Jesus, né? O homem pecou, mas Deus não existiu. Ele mandou Jesus para que a gente pudesse voltar para o caminho. Aí, passando essa introdução, vamos lá ler, irmãos, em Atos 17, 28. Confesso para os irmãos que eu já tinha lido essa passagem antes, mas foi em outro contexto. Quando eu li, era mais sobre todo o trajeto de Paulo, né? O apóstolo Paulo foi quem escreveu, né? Quem inspirou o livro de Atos. Né? Lá em Atos está escrito assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha só, que confirmação, né, que Paulo trouxe para nós, que lembrança lá no livro de Gênesis, né? Nele nós nos movemos, né? A gente não só nasceu com o movimento, né, na medida do possível, né, que a gente sabe que tem alguns irmãos que têm problema de movimento, algum irmão que não pode andar, né, às vezes tem algum problema na fala, mas a partir do momento que nós existimos, mesmo que seja só com respirar, a gente se move. Então, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade nos nossos movimentos, algum problema motor, né, alguma dor, né, irmãos, a gente tem que sempre lembrar que Deus nos deu o sopro de vida, né? E nós, se estamos vivos, a gente se move, a gente ainda tem movimento, né? Aqui também, né, no Atos diz, nele nos movemos, nele, irmãos, nele, no Senhor, em Deus, em Jesus, a gente se move e nós existimos, nele nós existimos. A gente veio ao mundo porque Deus quis, foi pela graça e pela misericórdia de Deus.
quando a gente recorda lá em Gênesis, né, os irmãos vão lembrar, que é uma passagem muito conhecida, né? Quando Deus formou, quando Deus criou toda a existência, sempre termina a frase assim: e Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom e Deus, mesmo assim, fez o homem. Por que eu digo mesmo assim? Nós sabemos que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe de tudo, presente, passado e futuro. Deus fez toda a criação e viu que a criação era bela. Ele disse na Bíblia, Ele viu e disse que tudo é bom, como é bom. Mas Deus, mesmo assim, foi lá e nos criou, né? Deu a vida ao primeiro homem, né? Então, pela graça, pela misericórdia, Ele deu a vida para nós. Mas Ele deu porque Ele tinha um propósito, né? Nós, às vezes, ainda não sabemos o nosso propósito. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu fico assim: qual é o meu propósito? Eu vou para a escola, onde é um lugar assim, só Deus mesmo para dar força, e às vezes eu me pergunto: por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Porque eu sei que quando eu fui parar lá, eu não fui parar lá por um acaso. Eu não era a primeira pessoa que estava na fila lá na numeração. Na verdade, eu era uma das últimas. Mas por algum acontecimento misterioso, nenhum dos primeiros candidatos apareceram. Foi o meu primeiro emprego na rede da educação. E eu estava lá. Então Deus me colocou lá porque tinha um propósito. Então, o propósito que cada um de nós temos, muitos de nós já sabemos qual é o propósito. Alguns de nós não sabemos, mas a gente aguarda, né? A gente aguarda que um dia a gente vai conhecer o nosso propósito. Mas tem um propósito que nós já sabemos, que é o propósito derradeiro. E qual que é o propósito derradeiro? É o encontro final com Jesus. O encontro final com Jesus, a nossa vida eterna, é o propósito derradeiro, né? E quando nós estamos com dificuldades, né, nós estamos com problemas, Deus sempre permite para nós o respirar. Por mais que a gente esteja muito doente, a gente vai conseguir respirar, porque Deus tem um propósito e nós estamos vivos porque esse propósito ainda não foi cumprido. Irmãos, lembram aquela passagem bíblica do tanque de Betesda? Né? Tinha um moço lá que estava há mais de 25 anos sem movimento das pernas, esperando um milagre. Né, que algumas passagens da Bíblia que eu vejo que é um anjo, algumas eu já entendo que não era um anjo. Mas esse homem, ele estava há 25 anos sem poder andar, pior que um mendigo, à beira do tanque, né, esperando o momento que ele conseguisse se jogar nas águas para se curar. E aí o que acontece na passagem? Jesus vai para lá e encontra com ele. Por que será que Jesus permitiu que esse homem ficasse vivo? Deus permitiu tanto tempo. Ele poderia ter morrido lá quando houve o motivo para ele perder os movimentos. Mas Deus o fez viver durante todo esse tempo esperando. Esperando o quê? Esperando o encontro com Deus. E nós, de repente, nós que já encontramos Deus, e a gente sabe que tem irmãos aí fora encontrou Deus, mas Jesus, quando ele veio na Bíblia, né, Jesus ele fala que ele veio para que todos tenham vida. Todos tenham vida e vida em abundância. Não são só para os justos que Jesus veio e que Jesus está constantemente à procura. Jesus veio para todos. E aí na Bíblia também tem aquela passagem das 100 ovelhas, né? Você tem 100 ovelhas, 99 ovelhas se perde, mas o pastor ele deixa as 99 e vai à procura de uma. Tudo isso está lá na Bíblia, né? E quando ele encontra essa uma ovelha perdida, Deus se alegra. E Deus se alegra e ele coloca no coração do perdido essa mesma alegria. Quantos de nós às vezes se sente perdido, se sente confuso, se sente triste? E aí quando a gente se lembra, primeiro, que nós estamos vivos, que nós estamos respirando, e aí a gente
Deus manda uma mensagem para nós através de um irmão, através de um hino. De repente você abriu a Bíblia, viu a mensagem lá, e aí o que a gente pensa? Deus, Ele se preocupa comigo. Deus ainda é por mim e também é por todos nós. Então, irmãos, por mesmo que a gente esteja triste, né? Às vezes a gente não tem nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, mas acontecem coisas na nossa vida que nos deixam tristes. Mas vamos lembrar de Gênesis ou dessa passagem, porque nele vivemos, nos movemos, Deus nos permite. E mais lindo ainda, porque no Senhor nós existimos, né? Pela misericórdia, porque Deus permitiu, nós existimos, né? E o nosso respirar, né, significa que a gente tem vida. E uma coisa que enquanto eu li aqui essa passagem, eu lembrei, né, há mais ou menos uns 2 anos atrás, o que aconteceu com nós, né, nós enquanto humanidade, né? Deus permitiu o Covid, permitiu a pandemia. Quantas pessoas não tinham problemas, né, por falta de respirar? A pior coisa que essa doença fazia, o pior sintoma, era não conseguir respirar. E as pessoas se lembraram, né, que Deus nos deu esse ar que a gente não enxerga, que só sente, né, o ar. As pessoas só se lembraram na pandemia o quanto é precioso respirar. E aí eu falo com os irmãos o mesmo exercício que a irmã Maiara fez com a gente. No meio da angústia, né, no meio daquele medo, aquele nervoso pode ser, para a gente não brigar com o irmão, né, não gritar. Vamos fechar os olhos, respirar, né, respirar para que o oxigênio não só volte para o nosso cérebro e faça a gente raciocinar direito, mas para que a gente exercite a paciência, né, a calma nos nossos corações e sintamos principalmente a presença de Deus. Porque quando a gente, pode perceber, irmãos, quando a gente não respira direito, né, exceto problemas de saúde, mas quando a gente fica nervoso ou nervosa, com raiva, né, vontade de dar no irmão, brigar com alguém, né, ou estamos preocupados, angustiados, muito tristes, a primeira coisa que a gente fala é parar de respirar direito. Primeira coisa que a gente faz, a gente não consegue respirar direito. Então, é o que a irmã Maiara ensinou pra gente sábado passado, em meio a todos esses sofrimentos, que às vezes é mais psicológico, mental e espiritual, vamos lembrar do respirar. Deus deu pra gente esse oxigênio tão maravilhoso, né, que nos faz ter vida e nos faz ter esperança, porque enquanto a gente está respirando, enquanto a gente está nos movendo, o coração está batendo, Deus deu tudo isso pra gente, nós estamos existindo, né? Enquanto a gente existe, o nosso propósito, né, ou já está se cumprindo ou vai se cumprir. Mesmo que a gente não sabe o nosso propósito hoje, a gente tem certeza do tempo, que é o encontro com Deus. Amém, irmãos? Eu vou pedir licença aos irmãos que eu vou louvar o hino, que é o hino que eu falei para os irmãos que estava na minha mente, mas eu não conhecia a letra, né? Eu achei esse hino. E os irmãos que conhecerem o hino, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem, né? Irmãos que não conhecem o hino, o que eu vou pedir que os irmãos façam? Respire, ouça, louve a Deus, agradeça, né, por estarmos vivos, por nós existirmos, né, por todas as pessoas que a gente ama, que estão com saúde, que estão respirando, né, que estão existindo. Vamos louvar a Deus e vamos agradecer. Esse hino é em agradecimento a tudo de bom que Deus nos fez, a tudo de bom que Deus nos deu. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo.
Irmãos, quando vocês estiverem tristes, lembre-se de Jesus. Porque sem Jesus nada nós somos, sem Jesus não existimos, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue se respirar. Lembre-se de Jesus, irmãos, tá? Abra a Bíblia no momento de angústia, Deus vai levar para vocês aquela palavra que vocês precisam ouvir, que vocês precisam ler, aquilo que faz você lembrar e se aproximar de Jesus. Irmãos, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.